Fala galera, beleza? Aqui é o professor Keison Sucesso, trazendo hoje no canal nosso encontro da matemática básica, envolvendo múltiplos, divisores, MMC e MDC. Tá legal? Então vamos acompanhar essa parte teórica com exercício. Conto com seu apoio, beleza? Porque na aula do Keison eu não me estresse, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vem comigo, galera, beleza? Então, estamos dando início ao nosso encontro de hoje, começando com múltiplos e divisores positivos de um número. Então, os conceitos de múltiplo e divisor de um número estão intimamente ligados. Observe, ó, 20 dividido por 5 dá 4 e 20 dividido por 4 dá 5. Então, o 20 é divisível por 5, porque resulta em uma divisão exata. Da mesma forma, 20 é divisível por 4, porque resulta em uma divisão também exata. Então, dessa forma, nós podemos dizer o quê? Que 20 é múltiplo de 4 e de 5. Tranquilo? Ó? Pois resulta da multiplicação desses dois números. Tá legal? Beleza? Então, eu posso dizer aqui, ó, vamos gerar aqui uma situaçãozinha, ó, para a gente entender. Se eu colocar aqui, ó, 30 é dividido por 3 e 30 dividido por 10, ó. Então eu posso dizer que 10 e 3, que o 30 é múltiplo de 10 e também é múltiplo de 3. Verdade? Tranquilo? Muito bem. Então, a gente vai aumentando aqui, avançando devagarinho. Quero que todos compreendam a mensagem, tá bom? Vamos na calma. E aí essas informações elas vão se encaixando na tranquilidade, ó. Então, múltiplos de um número natural, ó. Então, vamos ver aqui o que é que acontece, né? Então, para obter os múltiplos de um número natural, multiplicamos esse número pela sequência de números naturais, ó. Por exemplo, ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, ó, 15. 5 vezes 4, 20. E aí eu posso dar continuidade, né? Ou seja, ó, o conjunto de múltiplos de 5 é, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim vai. Então, começa a perceber, ó, que os múltiplos de um número, ele gera um conjunto, ó, infinito, ó, porque eu não sei quantos elementos ele tem, tá bom? Então, se eu perguntasse assim, ó, os múltiplos de 3, aí você vai dizer, professor, é 0, é 3, é 6, ó, é 9, é 12, ó, e assim por diante, ó. Muito bem. Agora, com relação a divisores de um número natural, ó, divisores de um número natural. Um número natural é divisor de outro quando o segundo for divisível pelo primeiro. Ou seja, ó, 30 dividido por 10 dá 3. Se 30 é divisível por 10, então 10 é um divisor de 30. Tá legal? Então aqui, ó, o conjunto dos divisores de 30, ó, ele é um conjunto, ó, finito. Porque, ó, eu consigo contar a quantidade de divisores desse número. Tudo bem? Então, por exemplo, ó, eu quero saber os divisores de 10. Aí você vai dizer, professor, os divisores de 10, ó,
é 1, é 2, é o 5 e é o próprio 10. Então, ele admite 4 divisores. Beleza? Muito bem. Professor, até aqui tá show de bola. Estou entendendo tudinho. Então, vamos para frente. É isso, pessoal. Na calma, tudo dá certo. Beleza? Aí, ó. Critérios de divisibilidade. É uma parte importantíssima. Temos que ter em mente isso aqui, ó. Um número é divisível por 2 quando for par. Ou seja, quando terminar em 0, em 2, em 4, em 6 e 8, tá bom? Então, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, o número, ó, 2020, ó. Eu posso ter aqui, ó, 172, 10.424, ó. Eu posso ter também, ó, 36.726. Eu posso ter 100.498, ó. Então, todos esses números são divisíveis por 2, porque termina em 0, 2, 4, 6 e 8. E aqui, ó, por 3, ó, quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 135, ó. É divisível por 3? Sim, porque se eu somar os algarismos, ó, 1 mais 3 mais 5, eu vou ter 9, ó. E 9 é divisível por 3. Beleza? Muito bom. Por 4, professor, quando os seus dois últimos algarismos forem 0 ou um número divisível por 4. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Se eu pegar aqui o número, por exemplo, 8.000, ele é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos terminam em 0. Agora, se eu tiver esse número aqui, ó, 7.648, é divisível por 4? Sim, porque os dois últimos algarismos, ó, 48 dá para dividir por 4, que fica 12. Então, o número todo é divisível por 4. Beleza? Quando é que um número é divisível por 5? Ó? Quando ele terminar em 0 ou em 5, tá bom? Então, se eu tiver assim, ó, 7.465, ó, é divisível por 5, porque ele termina em 5. Se eu tiver esse número, ó, 2.200, é divisível por 5? Sim, porque ele termina em 0. Tranquilo, gente? Muito bem. E aqui, né, ó, ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. E por 6? Para ser por 6, quando ele for por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tiver aqui, ó, 210, ó. Ele é divisível por 2? É, porque termina em um número par, em 0, né? Ele é divisível por 3? Sim, porque se eu somar os algarismos, dá 3. Então, esse número é divisível por 6. Tá bom? Vamos pensar aqui em uma outra situação. Se eu tiver assim, ó. Pronto.
1464 é divisível por 2? Sim, porque termina em 4. Pá. É divisível por 3? Sim, porque a soma dá 15, ó. Então, ele é divisível por 6. Beleza? Sucesso? Então, vamos para frente, gente. Que bom. Por 7, ó. Quando dobramos o número da unidade e subtraímos do número restante. Se o resultado for um número múltiplo de 7, então o número será divisível por 7. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, 147. Se eu pegar o algarismo da unidade e dobrar, eu vou ter 14, não é verdade? Então, eu vou pegar o que sobrou na frente, ó, e diminuir, tá, ó, de 14. Então, observe que deu 0. Então, se ele der 0 ou um múltiplo de 7, ele é divisível por 7. Logo, o 147 é divisível por 7. Dá exato. Beleza? Muito bem. Por 8, professor, quando os 3 últimos algarismos forem zeros ou um número divisível por 8. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 10.000, ele é divisível por 8? Sim, porque os 3 últimos algarismos terminam em 0. Mas também eu posso ter isso aqui, ó. 2, 3, 23.888 é divisível por 8? Sim, porque 888 é divisível por 8. Tá bom? Por 9, quando a soma dos seus algarismos for divisível por 9. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3.492. Ele é divisível por 9? Vamos ver. Basta que a soma seja divisível, né? Então, eu tenho aqui, ó, 3 mais 4 mais 9 mais 2. Ou seja, ó, 7 com 9, 16, com 2, 18. Como 18 é múltiplo de 9, então esse número é divisível por 9. Tá bom? Por 10 é um caso bem tranquilo, ó. Basta que o número termine em 0. Então aqui, vamos supor, 7.540, tá? O próprio ano, ó, 2020, ó. Beleza? Tranquilo, né? Muito bom, gente. Então vamos para frente. Por 11. O número é divisível por 11 quando a diferença entre as somas dos valores absolutos dos algarismos de ordem ímpar e as dos de ordem par é divisível por 11. Tá bom? Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um exemplo, né? Então eu tenho aqui 2, eu tenho 7, eu tenho 9 e eu tenho 4, ó. Se eu pegar aqui, ó, e somar esses algarismos, ó, eu vou ter 4 mais 7, 11. Se eu somar esses algarismos, ó, eu vou ter 9 mais 2, 11. E aí, se eu fizer a diferença entre esses valores, deu 0. Se deu 0, é porque eu tenho um número representado dividido por 11. Ou seja, 2.794 é divisível por 11. Tá? Aqui, os algarismos de ordem ímpar. Ó, primeiro, segundo, terceiro,
e quarto. Ordem ímpar não quer dizer que o número vai ser ímpar, não. É a posição que está sendo representada pelo algarismo. Beleza? Então aqui eu pego esse aqui, ó, que é a posição ímpar, a primeira, e a terceira, ó. Então eu somo 11. Agora eu pego a segunda posição com a quarta, ó, que representa as posições pares. E aí eu faço a diferença. Se essa diferença der zero ou um múltiplo de 11, é porque eu tenho um número divisível por 11. Muito bem. E agora, ó, números primos. São números com apenas 2 divisores. Existem infinitos números primos. Primeira observação, ó, em todos os conjuntos de divisores, o 1 aparece, mas ele não é considerado um número primo. Observação 2. O único número primo par é o 2. Então, para o número ser primo, basta que ele tenha 2 divisores, né? Ó. Então, a gente vai ter, ó, o 2, o 3, ó, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e por aí vai. E quando o número não for primo, ele é considerado composto. Para ele ser composto, ele vai ter que ter mais de 2 divisores. Ó. Por exemplo, o número 4. O 4, ó. Quais são os divisores de 4? Ó? Ele é divisível por 1, por 2 e pelo próprio 4. Ó. Então, quando ele admite mais de 2 divisores, ele é composto. Divisores de 6, ó. O 6 é divisível por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6, ó. Então, ele é um número composto, tá bom? Então, ó, todo número pode ser decomposto de forma única em um produto de fatores primos. Muito bem, ó. Então, com essa afirmação, quer dizer que podemos escrever qualquer número através de multiplicações de números primos. Por exemplo, ó, o 24, ó, o 24 ó, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ó, os fatores primos, 2 e 3. Ó. Mas aí, esse 24, ó, eu poderia colocar assim, ó, 2 elevado a 3, ó, que é a quantidade de 2, vezes 3, ó. Então, a base aqui, ó, são fatores primos entre si, tá? O 66 fica mantida a estrutura dele, né, ó. Beleza? O 120, ó, os fatores primos, 2, 3 e 5. Mas aí, esse 120, eu posso colocar, ó, 2 a terceira, vezes 3, vezes 5. E aqui o 169, o fator primo é o 13, né? Então, ele vezes ele ao quadrado. Então, quando escrevemos um número como um produto com o maior número de fatores possíveis, na verdade, estaremos escrevendo a decomposição em fatores primos, ó. Então, vamos lá. Decomposição em fatores primos. Ao decompor um número em fatores primos, você deverá observar os critérios de divisibilidade para escolher o primeiro número primo como divisor. Então, ó, decompor em fatores primos o número 12 é eu pegar esse 12, ó, e ver qual é o menor número primo que divide, ó, por 2. Então, ó, por 2 dá 6. Por 2 novamente, ó, 3. Por 3 dá 1. Então, o 12 seria 2 vezes 2 vezes 3. Mas eu posso colocar 2 elevado a 2 vezes 3. Beleza? Muito bem. Então, esse segundo exemplo, ó. Vejamos agora o número maior. Decompor 150 em fatores primos. Então, aqui, ó, a gente vai pegar
o 150. Como ele é par, ele é divisível por 2, né? Então, por 2, ó, 75. Agora, eu vou decidir, ó. 7 mais 5 dá 12. Então, 12 é divisível por 3. Então, 75 por 3, 25, ó. E aí, 25 por 5, 5. Por 5, 1. Então, quando eu chegar no 1 aqui, do lado esquerdo, ó, dessa barrinha, eu atingi o meu objetivo, ó. E aí eu coloco, ó, 150 passa a ser o produto, ó, de 2 vezes 3 vezes 5, ó, e vezes 5, fatores primos entre si. Ou 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2, tá bom? Agora, divisores de um número. Escreve-se um pouco acima do primeiro fator, primo, que no caso é o 2, ó. E aí você faz o seguinte: os divisores são obtidos a partir de 1, multiplicando-se cada um dos fatores primos pelos números que vêm à direita do traço, ó, e situados acima dele. Os divisores obtidos, mais uma vez, não são repetidos, ó. Então ele começa, ó, 1, aí 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, ó. Aí 2 vezes 2, 4, ó. 1 vezes 5, 5, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, ó. Aí 2 vezes 5, 10, tá? 10 vezes 2, 20, ó. 3 vezes 5, 15. E aí, ó, 15 vezes 2, 30. E 30 vezes 2, 60. Então, você tem todos os divisores desse número. Beleza? Aí, para obtermos a quantidade de divisores de um número, a quantidade de divisores de um número é obtida somando-se uma unidade aos expoentes de seus fatores primos e multiplicando os resultados. Então, ó, primeiro, devemos fatorar o número, ó, decompor. Então, ó, por 2, 36. Por 2, 18. Por 2, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Beleza, ó, cheguei no 1. Então, o 72 vai ser igual, ó. Eu vou pegar a quantidade de 2, ó. 2 à terceira vezes 3 ao quadrado, ó. Então, para eu obter a quantidade de divisores desse número, ó, eu vou pegar aqui, ó, o expoente, somo 1 e multiplico com o resultado do outro também somando 1, ó. Ou seja, ó, 4 vezes 3, ó, 12. 12 divisores. Da mesma forma, o 120, ó, por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Muito bem. Então, o 120, ele é igual, ó, a 2 à terceira vezes 3 vezes 5, ó. Aqui, quando não aparecer nada, subtende que seja 1. E aí, o que é que a gente vai fazer? Pegar cada potênciazinha dessa, expoentezinho, ó, soma 1 e vai multiplicando com o resultado dos demais, ó. Ok? Muito bem. Então, aqui, ó, dá 4 vezes 2 vezes 2, ó. Então, 8 vezes 2, 16. Agora, uma situaçãozinha interessante que pode ocorrer, ó. Digamos que eu tenho assim, ó. Eu quero determinar o número de divisores desse número aqui, ó. Esse número aqui, ele está representado da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 à terceira, 6 elevado a 2 e 5 elevado a 4. Aí, a ideia que vem, esse número está fatorado? Aparentemente sim,
Mas aí, ó, observe que os números embaixo tem que ser primos entre si. Então, eu estou com um probleminha bem aqui, ó. Esse 6. Ah, professor, matei a charada. Então, o 6 é 2 vezes 3? Verdade, ó. Olha que interessante, ó. Aí sim, ó, eu vou dar um passo à frente, ó. Aqui vai ficar 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, ó. E aí as coisas começam a se encaixar, ó. 2 elevado a 5, né? Ó, repete a base, somos expoentes. 3 elevado a 2, 5 a quarta, ó. Agora sim, eu tenho fatores primos entre si na base. Então, eu quero a quantidade de divisores dele. Então, eu pego 5 mais 1, vezes 2 mais 1, vezes 4 mais 1. E aí, eu vou ter quanto? Vai ficar 6 vezes 3, vezes 5, ó. 18 vezes 5, 90, ó. Então, muitas vezes, nós somos levados ao erro, induzidos ao erro, porque a atenção tem que ser redobrada, ó. Então, eu tenho que verificar se os números na base são primos entre si, ó. Como o 6 é um número composto, aí eu transformei em 2 vezes 3. Beleza? Muito bem, professor. Essa observação é importantíssima. Show de bola. Aí aqui nós vamos para a parte muito interessante, ó, que é o máximo divisor comum. Então, dados dois números ou mais inteiros, não nulos, denominamos máximo divisor comum destes números ao maior inteiro, que é divisor simultaneamente de todos os números dados. O máximo divisor comum é o maior elemento da interseção dos conjuntos dos divisores positivos dos números dados. Então, para a gente entender o que é que significa isso, ó, vai ser o seguinte, ó. Vamos supor que eu quero o MDC de 90 e 120. Pronto. Então, a ideia é a seguinte, ó. Eu vou pegar, colocar os dois aqui, tá? E aí eu vou começar, ó. O 2, eu vou circular o número que divide os dois ao mesmo tempo, tá legal? Então, vamos memorizar dessa forma, ó. Então, o 2 divide o 90 e o 120? Sim. Então, eu circulo, ó. Então, vai ficar 45 e 60. Eu vou dividir de novo por 2. Mas agora, o 2 só divide o 60. Então, não divide o 45, eu não circulo. Então, vai ficar, ó, 45 e 30. Vou por 2 novamente. 45 e 15. Agora, eu percebo, ó, que o 45, a soma dos algarismos dá 9 e aqui dá 6. Então, esses números são divisíveis por 3, ó, ao mesmo tempo. Então, por 3 dá 15 e dá 5. Dá para dividir por 3 de novo. Então, vai ficar 5 e 5. E agora por 5, ó, 1 e 1. Beleza, ó. Então, os que eu circulei, isso aí está me garantindo, ó, que o máximo divisor comum de 90 e 120 passa a ser, ó, o produto desses números que estão circulados, ó. Então, 30, ó. Tá bom? Beleza. Uma outra maneira que eu poderia fazer, ó, é como se fosse trabalhar com o jogo da velha, ó. Basicamente, ó, eu coloco aqui, ó, o maior número. Aí aqui, ó, eu vou pegar, ó, 1 multiplicado por 90 dá 90. Para chegar a 120, 30, ó. Aí, 3 vezes 30 para 90, nada, ó. 1 vezes 90 para 120, ó, 30.
Então, como aqui, ó, já deu 0, então esse resultado aqui, ó, é o máximo divisor comum. Ou eu poderia pensar também, ó, em fatorar cada número separadamente, ó. Por exemplo, ó, 90 por 2, ó, 45. Aí por 3 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. Vejamos o 120, ó. Por 2, 60. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então, ó, o 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. O 120 é 2 à terceira vezes 3 vezes 5. Ó. Aí a ideia é o seguinte: o máximo divisor comum é o produto dos fatores comuns de menor expoente. Ó. Menor expoente. Então aqui eu tenho 2 elevado a 1 e tenho 2 elevado a 3. Ó. Comum menor expoente. Ó. Aqui eu tenho 3 elevado a 1, tenho 3 elevado a 2. Ó. Comum menor expoente. Ó. E aqui eu tenho 5. Os dois estão elevados ao mesmo expoente, então vai ser o próprio 5. Ó. Então observe, ó, que se eu multiplicar esses valores, ó, dá 30. Então você fica à vontade para aplicar esse critério, tá bom? Mínimo múltiplo comum, MMC, dados 2 ou mais inteiros não nulos, denominamos mínimo múltiplo comum destes números ao menor inteiro, que é divisor simultaneamente de todos os números dados. O MMC é o menor elemento da interseção dos conjuntos dos divisores positivos dos números dados. Então vamos pensar aqui, ó. Exemplo. Então se eu tiver, vamos supor, 150 e o 180. Eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum. Então vou pegar, ó, por 2, 75. Por 2, 90. Por 2 de novo, ó, continuo 75. Agora eu vou ter 45. Por 3, 25, 15. Por 3 novamente, 25 e 5. Por 5 dá 5 e dá 1. E por 5, ó, dá 1 e dá 1. Então, o MMC de 150 e 180 é o menor múltiplo comum desses dois números. Então, basta eu multiplicar todos esses resultados, ó. Então, aqui dá quanto, ó? Vamos lá. Nós vamos ter, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 5, 180. 180 vezes 5, 900, né? Tá bom? Então, no MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então, professor, se eu quisesse fazer separado, ó, poderia. Então, ó, 150, ó, por 2, 75. Por 3, 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. E o 180? Vamos lá. Por 2 dá 90. Por 2 dá 45. Por 3 dá 15.
por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, ó, o 150 é 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2, ó. Aqui o 180, ó, vamos nós, é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5, ó. Então, eu vou pegar o que está comum e não comum de maior expoente, ó. Então, aqui eu vou pegar, ó, 2 elevado a 2, ó. Porque aqui eu tenho 2 elevado a 1 e tenho 2 elevado a 2. Então, eu pego o que está comum de maior expoente. Aqui eu tenho 3 elevado a 1 e tenho 3 elevado a 2. 3 elevado a 2. Aqui eu tenho 5 elevado a 1, 5 elevado a 2. Então, pega 5 elevado a 2. Olha aí. Então, eu tenho, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, ó. Que, por sua vez, a gente já viu que dá 900. Beleza? Muito bem, gente. Show de bola. Então, ó, um procedimento prático para encontrar o MMC e o MDC entre dois ou mais números consiste na decomposição simultânea ao mesmo tempo, né? Ó, que foi o que nós fizemos ainda há pouco. Ó. Então, para reforçarmos, nós temos, ó, encontrar o MMC e o MDC entre 90 e 60, faremos a decomposição em fatores primos dos números ao mesmo tempo. Ó. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó, 90 e 60. Ó. Então, eu vou fazer assim. Eu vou dar um destaque no número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, por 2, divide. Então, aqui dá 45. Aqui dá 30. Por 2, só divide o 30. Então, repete o 45. E aqui dá 15. Agora dá por 3, ó. Então, vai ficar 15 e vai ficar 5. Beleza? Aqui, ó, dá por 3 de novo, ó. Dá 5, dá 5. E por 5 que dá 1 e dá 1. Beleza? Então, o MDC de 60 e 90 vai ser igual aos números que eu circulei. 2 vezes 3 vezes 5, ó, que dá 30. O MMC de 60 e 90 vai ser todo o resultado. Ó. Então, é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ó. Então, 4 vezes 9, 36 vezes 5, 180. Ó. E aí nós temos uma relação entre o MMC e o MDC, ó, que o MDC de dois números multiplicado pelo MMC desses dois números é igual ao produto desses números. Olha que bacana, ó. Então nós temos aqui, ó, o MDC de 10 e 14 é 2, ó. O máximo divisor comum do 10 e do 14, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 2. E o mínimo múltiplo comum de 10 e 14 é o 70. Ou seja, o menor múltiplo comum do 10 e do 14 é o 70. Então, 10 vezes 14 é igual a 2 vezes 70. Ó, 140. Beleza? Sucesso! Então, vamos nós. E agora temos a parte dos exercícios reforçando o que nós vimos na teoria, beleza? Então, olha essa primeira questão, ó, da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Sabendo que, ó, 2 elevado a x vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 possui 60 divisores, determinar x. Então, ó, é uma questão tranquila, porque nesse caso, ó, a base tem fatores primos entre si, ó. Então, aqui a fatoração está completa. Então, basta eu pegar o expoente, acrescentar uma unidade, ó, e multiplicar pelos próximos, ó. 2 mais 1, 3 mais 1.
Então, todo esse produto é igual a 60, ó, que é a quantidade de divisores que ele deu. Então, aqui eu vou ter, ó, x mais 1 vezes 3 vezes 4 igual a 60. Olha que bacana, ó. X mais 1 vezes 12, ó, é igual a 60. E aí, eu posso passar o 12 dividindo, não é verdade? Ó, 60 dividido por 12 vai me dar 5. Portanto, o x vai ser 5 menos 1, 4. Ó. E com isso, eu vou marcar o item C de casa. Ó. Então, ter cuidado, ter atenção, né? Ó. Verificar se os fatores são primos entre si. Se não forem, tenta fatorar e mais à frente, organizar os números e aí você vai ter o resultado esperado, beleza? Olha essa segunda questão, que bacana, ó. Indica-se por Mn o conjunto dos múltiplos positivos do número inteiro n. Então considere o conjunto, ó, múltiplo de 12, interseção com múltiplo de 15, interseção com múltiplo de 20. Ele quer a soma dos três menores números desse conjunto. Então, inicialmente, nós vamos ter, ó, mínimo múltiplo comum, porque eu vou encontrar o menor múltiplo comum a esses três números. Então, vamos lá. Ó. Por 2, eu vou ter 6, eu vou ter 15, eu vou ter 10. Por 2, novamente, ó, eu vou ter 3, eu vou ter 15, eu vou ter 5. Por 3, eu vou ter 1, eu vou ter 5 e eu vou ter 5. E por 5, eu vou ter 1, eu vou ter 1 e vou ter 1. Então, eu concluí o meu raciocínio. Ó. Então, agora, eu vou pegar, ó, o resultado e multiplicar, tá bom? Ó? Então, múltiplo de 12, interseção com múltiplos de 15, interseção com múltiplos de 20, isso aqui vai me dar, ó, esse resultado, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ó. Então, aqui dá 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, esse 60 é o primeiro múltiplo comum, tá? Então, qual é o próximo múltiplo comum? Então, depois do 60, eu vou ter o 120. É só pegar esse número e multiplicar por 2. Tá? Depois do 120, eu vou ter o 180. Tá? Ó, 60 vezes 1, 60 vezes 2, 60 vezes 3. Então, como ele quer a soma dos três menores números desse conjunto, ó, então 360. Ó. D de deu certo. Ó. Beleza? Muito bem. Ó. Olha que questão legal, né? Então, uma interpretação bem legal para a gente entender o que está acontecendo. Ó. Esse tipo de questão, ó, estilo a terceira, ó, no terminal de ônibus existente no bairro de Pinheiros, os ônibus de 3 linhas municipais saem de acordo com os seguintes intervalos de tempo. Ó. Na linha 1, 18 em 18 minutos. Na linha 2, ó, 30 em 30 minutos. Na linha 3, de 45 em 45 minutos. Assim, se em um dia da semana os ônibus das 3 linhas saírem pontualmente às 8 da manhã, qual será o próximo horário deste mesmo dia em que eles sairão novamente ao mesmo tempo? Então, se trata de uma questão envolvendo MC, ó, porque eu quero saber qual é o menor múltiplo comum desses três valores. Então, quando tiver questões com esse intuito, você já pensa logo no mínimo múltiplo comum. Estilo aquelas questões, num porto, um navio sai tantos dias,
outro tantos dias, outro tantos dias. Depois de quantos dias os navios voltam a se encontrar no porto? Então, trabalha-se com MMC, beleza? Então, aqui, ó, nós vamos ter, ó, por 2, ó, 9, aqui, ó, 15, aqui repete. Aí, por 3, dá 3, dá 5, dá 15. Por 3, dá 1, dá 5 e dá 5. Ó. E por 5, dá 1, dá 1 e dá 1. Ó. Então, quando eu conseguir chegar em tudo 1, eu atingi o meu objetivo. Então, eu vou pegar o resultado deles, ó, e multiplicar. Ó. Então, isso aqui dá, ó, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 5, 90. 90 minutos. Só que 90 minutos passa a ser 1 hora e 30 minutos, não é verdade? Muito bem, professor. Eu captei a mensagem, ó. Se eles saíram 8 horas pontualmente, depois de 1 hora e meia, eles voltam a se encontrar. Ou seja, 9h30, tá? Então, ó, 9h30 é a nossa resposta, ó. D de deu certo. Tudo bem? Porque você vai ter 8 horas e acrescenta 1 hora e 30 minutos. Então, fica 9 horas e 30 minutos. Beleza, ó. Com relação a essa quarta questão, ó, da MAC, ele diz a soma de dois números inteiros positivos, ó, A e B, ele diz que é 43. Ó. Então, a soma desses dois números é 43. Sabe-se que o MDC de AB vezes o MMC de A e B é igual a 190. Então, eu tenho a seguinte relação. Ó. Eu sei que o MDC de A e B multiplicado pelo MMC de A e B, isso é igual ao produto dos dois números. Então, devido à condição que ele me deu, ó, MDC de A e B vezes o MMC de A e B como sendo 190, então eu vou igualar as partes, olha, que tranquilo. Então, A vezes B vale 190. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 190 e vou decompor esse número, fatoral. Por 2. Por 2, eu vou ter 95. Beleza? Por 5, eu vou ter 19. E aí, como o 19 é primo, vai ser pelo próprio 19, que dá 1. Muito bem. Então, A vezes B vai ser, ó, 2 vezes 5 vezes 19. Então, observe uma coisa, ó. Se eu juntar aqui, ó, se eu multiplicar, porque como a soma tem que dar, ó, 43 dos dois números, então eu tenho que gerar aqui um produto para ficar só dois fatores, de tal forma que a soma dos dois fatores que eu obter dê 43. Tá bom? Então aqui, ó, se eu pegar, ó, 2 vezes 5, dá 10. Aí fica 10 vezes 19. Então aí a soma dá 29. Não fica legal. Mas se eu agrupar assim, ó, se eu fizer, ó, 2 vezes 19 dá 38. Então aqui vai ficar, ó, 38 vezes 5, ó. Tá? Então tanto faz eu considerar o A sendo 38, ó, o B sendo 5, ou o contrário, o A sendo 5, o B sendo 38.
porque a questão pede o valor absoluto da diferença, ó. Então, em módulo, né? Tá bom? Então, eu vou ter, ó, 38 menos 5, tá bom? Que vai me dar 33, ó. Se eu colocasse em módulo, fizesse o contrário, 5 menos 38, daria também o mesmo resultado, né? Porque em módulo ele fica positivo, ó. Então, eu poderia colocar o módulo de 38 menos 5, que dá 33, ou 5 menos, que também vai dar 33. Tranquilo? Muito bem. E agora nós vamos para a nossa última questão, onde ele diz, ó, do Colégio Militar da Bahia, dados os números 2.700 e 360, ele quer a diferença entre o MMC e o MDC. Muito bem, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. 2.700 e 360, ó. Eu vou circular os números que dividem os dois ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. O 2 divide? Sim. Então vai ficar 1.350 e aqui, ó, 180. Por 2 novamente, ó, divide. Então aqui vai ficar quanto? 675, ó. E aqui 90. Eu vou por 2 novamente, mas só que o 2 divide somente o 90. Então vai ficar, repete o 675 e aqui dá 45. Agora, dá por 3, vamos ver, ó. 6 e 7, 13, 5, 18, dá. E aqui dá 9. Muito bem, então, dividido por 3, ó, vai ficar 225 e aqui 15. Beleza? Dá por 3 de novo? Dá, né? Então, por 3 vai ficar quanto? 75, ó. E aqui 5. Beleza? Por 3 só dá o 75. Então, vai ficar 25 e 5, ó. E agora dá por 5. Então, aqui dá quanto, ó? Dá 5 e dá 1. E finalmente por 5, que fica 1 e 1. Então, ó, quem é o máximo divisor comum de 2.700 e 360? Professor, são os números que estão circulados. Na verdade, com certeza, ó. Então, isso aqui vai ficar, ó, 3, 3 e 5, ó. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 12, 36, 180, ó. Muito bem. E quem é o MMC desses dois números? Então, você vai ter o produto deles, ó. Então, vai ficar 2, ó, vou pegar a quantidade de 2, tá? Ó, 2 elevado a 3, 3 elevado a 3, 5 elevado a 2. Então, isso aqui dá 8. 8 vezes 27 vezes 25, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, 8 vezes 25 dá 200. 200 vezes 27 dá 5.400, beleza? Como ele quer a diferença, ó, a gente vai ter 5.400 menos 180, ó, que vai me dar o quê? 5.220, ó. E com isso eu vou ter o item C, beleza? Então é isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você
curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, deixe seu like e o principal de tudo, ativa esse sininho para receber as atualizações, as notificações de novos vídeos, do que está ocorrendo no canal, beleza? Beleza? Então é isso. Sucesso total e até o nosso próximo encontro, galera. Porque na aula do Case eu não me estresso. Porque ele não tem fama, ele tem o sucesso. Valeu, galera. Um abraço.